Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, aqueles que podem, vamos ficar em pé. Antes abram as Bíblias, não é? No Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 8. Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5 até o versículo 13. Diz então assim a palavra do Senhor. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que me entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Senhor Jesus, ó Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela tua palavra e pela oportunidade, ó Deus, que temos de refletir nela, Senhor. E te pedimos a tua bênção sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, Pai. E que possamos, Senhor, entregar realmente os nossos desejos, as nossas intenções, os nossos planos, as nossas angústias, as nossas dores, ó Deus, tudo diante de Ti, ó Deus, com fé, sabendo que o Senhor tem todo o poder, reconhecendo, ó Deus, a Tua autoridade sobre tudo e sobre todas as coisas, Senhor, em nome de Jesus, amém. Jesus, então, após proferir o seu sermão, conhecido então aqui como Sermão da Montanha, e quando Jesus termina de proferi-lo, o que aqueles que o ouviam diziam assim: realmente, de fato, ele ensina de uma forma diferente, ele fala como quem tem autoridade. Ou seja, aquelas pessoas que tiveram a oportunidade de ouvir Jesus já conseguia perceber e distinguir que a maneira como Jesus falava, que Jesus ensinava, que Jesus pregava, que Jesus instruía, era algo totalmente incomparável com aquilo que se encontrava até mesmo no ensino dos próprios escribas. Mas agora, aquele povo seria levado a conhecer não apenas as palavras ou os sermões de Jesus, mas agora eles também viriam os seus milagres e os seus prodígios. Nós vamos ter no capítulo 8, realmente a manifestação do poder de Deus em cura, em libertação e em livramento.
Se nós olharmos para o versículo 8, nós vamos ver o poder, no capítulo 8, nós vamos ver o poder de Deus operar sobre enfermidades, como foi na vida de um leproso, como foi na vida do criado desse centurião, que nós vamos meditar nessa tarde, como foi na vida da sogra de Pedro, mas também da maneira sobrenatural como Deus acalmou aquela tempestade, e também como um poder de Deus não é limitado somente a enfermidades, somente a questões naturais, de ordem natural, mas também o poder de Deus é manifesto quando Ele então vai e liberta aqueles homens cativos ali em Gadarena, que é já no final do capítulo 8. No capítulo 9, nós ainda vamos ter a continuidade, sim, também de alguns outros milagres que Jesus realiza. Então, meus irmãos, nós estamos diante hoje de um texto, de um relato, de um registro, que compõe uma secção de milagres, de livramentos, de curas, de prodígios, de intervenção do nosso Senhor. Porque uma coisa é verdade: aonde Jesus está, essas coisas acontecem. Só há cura, só há libertação quando o Senhor está presente. E é nesse contexto que nós estamos aqui cercados nessa tarde, de muito poder, não é? De muita glória, de quem é Deus e de quem aqui estava se revelando Filho de Deus, aquele que aquele povo então aguardava. E nessa tarde eu quero meditar com os irmãos nesses versículos, pensando em uma divisão onde nós vamos encontrar dos versos 5 até o versículo 13, uma intercessão. Vamos ver também um clamor que foi respondido, mas nós também vamos ter aqui a declaração de indignidade e a grandeza de uma fé. Era assim que uma das possibilidades que nós poderíamos então dividir esse texto para podermos meditar nele. E quando nós pensamos a título da intercessão, o que foi essa intercessão? Olhamos de novo para os versículos 5 e 6. Diz assim: entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. É dito que esse homem, esse centurião, ele era um oficial militar romano, que tinha sob seu comando 100 homens, e ele vai então até Jesus com uma petição e com uma necessidade, com uma angústia. Mas é algo curioso, porque ele ia não por ele mesmo, mas ele ia em favor do seu criado. E isso é até um pouco, e isso acaba por se tornar um contraponto no que nós vimos na cura do leproso nos versículos antecedentes. Porque nós vamos ler nos versículos acima, no versículo 2, e eis que veio um leproso, ou seja, aquele homem, por mais que tivesse uma doença, não é, que até o segregava, o separava da sociedade, por mais que ele também estivesse em aflição, ele ainda tinha condições de ir até Jesus e pedir então, e o adorar, porque ele o adorou primeiramente, e pedisse então para que fosse curado. E recebesse de Jesus aqui a sua cura. Mas agora nós já estamos diante de uma outra situação, de uma outra pessoa que se encontra enferma, que se encontra debilitada, mas que essa pessoa já não pode com as suas próprias forças ir até Jesus. Mas alguém, o seu Senhor, no caso, aquele centurião, faz isso por aquele homem. E essa paralisia
por alguns comentaristas, tratava de uma paralisia progressiva, crescente, e que talvez também causasse espasmos musculares e que afetava até o seu sistema respiratório. É por isso que ele não se movia, por isso que ele não podia estar ali em movimento, indo e buscando talvez uma esperança, um socorro. Meus irmãos, a atitude desse centurião deve ser a nossa atitude como cristãos. Talvez falta-nos hoje, numa sociedade tão prática, e também, por que não dizer, tão individualista, que se extinguiu não completamente, mas muito, da empatia com a dor do próximo. E quando nós pensamos naquilo que nós recebemos da parte do nosso Deus, porque o salmista vai dizer que o Senhor se compadece de nós. Ele vai escrever dizendo: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Nós temos um Deus, nós temos um Senhor que se compadece das nossas necessidades, das nossas fraquezas, das nossas angústias, das nossas dores. E é muito bom saber que nós temos um Deus que se compadece de nós. Mas em contrapartida nós temos uma responsabilidade também de nos compadecermos daqueles que estão ao nosso redor. Porque a dor do nosso irmão não é a dor só do nosso irmão. Deve ser a nossa dor. O choro do nosso irmão não é só do nosso irmão. É também nosso. Assim como a alegria do nosso irmão também é a nossa alegria. É por isso, irmãos, que quando aquele que está ao nosso lado, as suas pernas não poderem, se locomover para chegar até Jesus, que sejam as nossas então a caminhar. Quando os braços já estiverem cansados dos nossos irmãos, que sejam os nossos ali a apoiá-los. Mas que nós tenhamos a mesma empatia, a mesma identificação de dor, de necessidade com o nosso próximo. Porque foi isso que esse centurião faz. Ele vai então até Jesus, e o versículo 6 diz: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e terrivelmente em sofrimento. Ou seja, ele chega diante de Jesus e expõe toda a condição do seu criado. E é interessante porque ele faz isso como um pedido de socorro, como um clamor, algo muito profundo, porque ele estava terrivelmente em sofrimento. E naquele momento ele diz tudo o que ele tinha que dizer e confia suficientemente, plenamente em Jesus. E nós muitas vezes nos chegamos a Deus e nos colocamos diante de Deus. Mas a questão é se realmente temos levado tudo diante de Deus. Porque o que esse centurião entendeu, e o que nós entendemos quando lemos a palavra do Senhor, é que o nosso Deus não tem um poder limitado para atuar em determinadas esferas da nossa vida. Ou o poder de Deus é atuante somente para algumas coisas, em algumas coisas. E não é verdade, meus irmãos. O texto que compõe esse capítulo nos mostra que o nosso Deus tem poder sobre todas as coisas. Isso quer dizer que nós podemos levar tudo aquilo que nos atormenta diante de Deus.
Nós não precisamos fazer como gavetinhas, separar, isso vai para diante de Deus, isso eu vou colocar, isso daqui também. Isso aqui eu acho que ainda vale a pena, eu acho que eu ainda dou conta de carregar mais uns anos. Meus irmãos, não é nada disso, deixemos tudo diante de Deus e confiemos no seu poder e descansemos no seu poder. A semelhança desse homem, nós vamos ter, por exemplo, a mulher cananeia, que no capítulo 15, também do Evangelho segundo escreveu Mateus, rogando por alguém, pela sua filha, dizendo assim: eis que uma mulher cananeia que sairia daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Foi uma mãe que não foi pedir por si também, foi pedir pela sua filha, foi rogar pela condição da sua filha. E graças a Deus que nós estamos numa igreja que intercede uns pelos outros, que levamos a carga um dos outros, que confiança, acreditamos que o nosso Deus, segundo a sua vontade, intervém e opera na vida dos nossos irmãos. Mas é curiosa a maneira como esse homem também chega diante de Deus. Apesar de ser um oficial, apesar de ser alguém com uma relevância, com uma importância. E Lucas também vai registrar esse relato, esse acontecimento. E lá ele diz que ele já tinha ouvido falar de Jesus. E até diz que era alguém bom. Mas quando ele chega diante de Jesus, ele não chega mostrando quem ele é. Ele simplesmente se humilha diante de Jesus, rogando em favor do seu criado. Spurgeon vai escrever que não é o mérito, mas a miséria que deve ser a nossa alegação para com o Salvador. Quando nós nos colocamos diante de Deus, meus irmãos, não se trata daquilo que nós somos, e nem do que temos, e nem do que fazemos. Porque a nossa situação era de miséria, era de morte, era de transgressão, era de delito, era de pecado. A nossa situação era horrível, era decadente. Mas como nós cantamos nessa tarde, esse amor que muito nos amou, nos resgatou dessa condição. E é por isso que quando nós nos colocamos diante de Deus, nos colocamos pensando nisso: Senhor, é segundo a tua graça, segundo a tua misericórdia, segundo o teu favor. Não é porque eu faço, não é porque eu tenho, não é por quem eu sou, mas é por quem tu és na minha vida. Porque um clamor requer não somente confiança, mas requer também contrição e humilhação. Diante disso, diante dessa petição, Jesus responde e diz assim: eu irei e lhe darei saúde. É isso que você está me pedindo? Eu irei. E é interessante que essa expressão, no sentido mais próximo do original, é como se Jesus estivesse a dizer assim: eu mesmo, o próprio, irei e o curarei. Eu mesmo, o próprio, irei. E eu fiquei assim pensando: Senhor, quando na minha vida, em que altura da minha vida, é como se essas palavras também tivessem sido ditas a mim: eu próprio irei e o curarei. Sem que eu ao menos tivesse pedido ao Senhor diretamente.
E eu não sei se os irmãos conseguem pensar em algum momento da vossa vida que talvez vocês escutassem essas palavras propriamente como resposta da parte do Senhor. Mas isso é muito audível para mim quando eu penso na salvação que o Senhor me deu. Porque ninguém poderia ir se não fosse o próprio Jesus. Ninguém poderia verter um sangue precioso e poderoso na cruz do Calvário, capaz de perdoar o meu pecado, lavar as minhas transgressões, as minhas iniquidades. Não haveria outro sangue para ser vertido na cruz do Calvário que Deus pudesse me declarar justa diante dele. Não haveria outro sangue a ser derramado que pudesse me tornar filha de Deus. Não haveria outro sangue a ser vertido que me trouxesse a esperança e a expectativa da volta de Cristo e de vida eterna. E para isso tinha que ser o próprio Jesus. O próprio Jesus, irei. E vou te salvar, Gisele. Mas não foi só a mim. Foi a todo aquele que nele crê no seu nome. Portanto, se há alguma necessidade na nossa vida, há um único que pode saciar. Eu próprio, Jesus, irei e o curarei. Mas quando Jesus, então, diz essas palavras, isso vai trazer talvez muita confusão para aqueles que estivessem ali. Porque havia uma lei judia que ela previa que o judeu não podia estar com gentio, porque ele era considerado imundo. Mas é interessante que antes de Jesus dizer, não, eu vou estar com um gentio, Jesus tocou em um leproso. E o que nós vamos ver aqui é essa ruptura de ideias de contaminação a respeito de Jesus. Porque Jesus, quando ele toca em um leproso, Jesus ele revela aqui a sua divindade e o seu poder. Ele toca no leproso, mas ele não fica enfermo. Quando aquela mulher, como já foi mencionado pela nossa irmã Meninha aqui nessa tarde, a mulher do fluxo de sangue, sai para tocar na orla do vestido de Jesus, para que ela fosse curada. Não é Jesus que fica contaminado por causa do seu sangue, mas é ela que fica curada. Porque Jesus tem todo o poder e é Deus. E quando Jesus diz que vai à casa de um gentio para curá-lo, vai entrar dentro da casa de um gentio, é porque Jesus está dizendo assim, a extensão da graça e do meu amor é para todo o homem, todo aquele que crê. E aqui já não importa se é judeu, se é gentio, se é português, se é brasileiro, se é italiano, se é angolano. Esse amor e essa graça salvadora de Cristo, ela é extensiva. Paulo, mais tarde, vai escrever à igreja, aos Efésios, dizendo, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio,
Escrevendo aos Colossenses, vai dizer: onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. E Deus responde, Jesus responde aquele clamor, aquela petição. E nós vimos isso nos versículos seguintes, por um simples fato. Porque houve fé. Meus irmãos, não é a nossa etnia, não vai ser a nossa posição social, não serão os nossos bens, mas será a nossa fé. Porque a fé é o único meio para que nós tenhamos cura, salvação e tudo aquilo que nós necessitamos em Jesus. A fé é o único meio para que nós desfrutemos das benesses do Senhor nas nossas vidas. Quando a irmã Meninha começou o testemunho dela nessa tarde, ela começou assim, agradecendo as orações, mas depois dizendo assim: eu tenho fé, irmãos. Eu tenho fé. Quando um irmão, um justo ora, uma igreja ora, quando eu estou em oração, que o Senhor pode operar. E a pergunta nessa tarde é a mesma. Como nós temos chegado diante de Deus? Com fé, para que desfrutemos das benesses do Senhor? Mas quando Jesus diz isso, aquele homem responde com uma certa indignidade. E ele então faz uma declaração de indignidade. É interessante que ele não usa da sua posição social, da sua relevância social, para poder pedir a Jesus. Mas quando Jesus disse que vai entrar na casa dele, ele disse assim: ô Jesus, eu sou tão pequeno para isso. O teu poder é muito maior. Na verdade, é como se ele tivesse pensado que relevância tinha um oficial militar diante do próprio Filho de Deus. E ele responde assim: pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele faz o quê? Vai. Eu digo àquele: vem, e ele faz o quê? Vem. E se eu disser ao meu criado: faze isto, ele faz. Ele está dizendo assim: Jesus, eu sou um oficial militar, de autoridade tão limitada, e a minha palavra ainda tem poder sobre esses homens, porque eles me obedecem. E eu penso que antigamente, não sei, né? Porque às vezes eu também posso me entregar dizendo que às vezes os problemas também estão nos pais, não é? Mas antigamente parecia, o meu sogro disse assim: antigamente os pais só olhavam, só precisavam olhar e pronto, o filho já calava e já obedecia. Agora, ele diz isso, né? Agora, depois houve uma época que os pais inventaram uma história assim: vou contar até 3. 1, 2, 3. E a criança obedecia. Agora, o meu sogro diz que nós estamos vivendo um tempo que ele diz assim: vou contar até 3, fulano. E o pai: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vai. Mas lá em casa, graças a Deus, né? 1, 2, 3 e pronto, né? Mas o que está escrito aqui é que aquele oficial percebia a autoridade e o poder que ele carregava nas suas ordens.
mas que aquilo ali era muito pequeno comparado ao poder que Jesus aqui tinha. E é por isso que ele diz assim, se o Senhor, não é? É como se ele falasse assim, se o Senhor disser, daqui, o meu criado é curado lá. Basta, Jesus, que o Senhor fale. E até hoje, irmãos, nós vivemos debaixo do poder dessa palavra. Basta que o Senhor fale. O nosso Senhor continua tendo o mesmo poder. Basta uma palavra do Senhor. Hoje mesmo, de manhã, nós estávamos aqui na escola bíblica dominical. E o irmão Jorge estava a fazer a meditação. Nós estamos a estudar o livro de Atos. E fala então ali quando Paulo teve uma visão que não era para ele se calar, mas era para ele continuar. Porque essa tinha sido a palavra do Senhor, que veio até Paulo. Depois acontece um tumulto muito grande, mas aquilo que o Senhor falou foi o que aconteceu. Porque a palavra do Senhor tem poder. A palavra do Senhor tem poder sobre as nossas vidas. A palavra do Senhor tem poder sobre a nossa casa. A palavra do Senhor tem poder sobre a nossa família. A palavra do Senhor tem poder lá no nosso trabalho. Lá nas nossas atividades para os que já estão reformados. Mas a palavra do Senhor sobre a nossa vida permanece a mesma. E é confiante nessa palavra, nessa fé. Porque aquele centurião demonstra empatia com a dor do próximo. Ele demonstra fé e confiança no poder que há no Senhor. Em Jesus, e também demonstra a fé. Uma fé que gera confiança e esperança no que Jesus podia fazer na vida do seu criado. E Jesus então faz uma declaração da grandeza de uma fé, da fé daquele centurião. É o que nós lemos no versículo 10. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Aquele homem foi mencionado por Jesus, não por quem ele era, mas por que ele exerceu a sua fé e a sua confiança nele. E é por isso que Jesus depois vai dizer que vai vir do Ocidente, do Oriente. Alguém certa vez escreveu que o céu será preenchido, que Jesus preencherá o céu. E se os prováveis não virão, os improváveis virão. Porque quando Jesus vem, a probabilidade era para que os judeus o aceitassem primeiramente. Quando a igreja começa, e primeiro vai-se lá em sinagogas, nas oportunidades que se tinham, para depois falar aos gentios, é porque esses eram os prováveis. Mas os improváveis virão. E nós vemos muitos improváveis, desde o Antigo Testamento. E esses que crerem, gozarão das delícias do céu, da promessa do Senhor. Agora, meus irmãos, e depois, posteriormente, nós vamos ver a mesma extensão também na igreja, que nós já lemos aqui. Da graça salvadora de Jesus. Nós temos aqui um relato de uma cura física, mas a principal pregação aqui é a fé no Senhor Jesus. Porque os milagres têm o seu lugar, apontar para quem Jesus é. Ele é grande, Ele é poderoso,
Ele é Senhor, aqui ele era o Filho de Deus. Portanto, a fé honra Jesus e Jesus honra a fé. Porque ele responde àquele centurião: vai e como creste, te seja feito. Ou seja, aquele criado foi curado, foi sarado. Portanto, queridos irmãos, a incredulidade não põe só o homem à parte de milagres. Ah, se eu não tiver fé, eu não verei milagres. Não só põe à parte de milagres, mas condena-o eternamente. Aquele que crê em Jesus será salvo. E o que não crê já está condenado. Jesus é o caminho, ele é a verdade e a vida. Portanto, só um meio de salvação, que é a fé nele, para que nós sejamos salvos, curados e libertos no precioso sangue de Jesus. Que o Senhor nos abençoe.